Stratiformes, cumuliformes. Oba, vocês estão aí? Ó, eu tô aqui lendo um pouco num site aqui .gov.br. Então, é um site, vamos combinar que é um site confiável. E eu tô vendo aqui a altura das nuvens. Tá, tem tipo de nuvem aqui, ó. Podem ser líquidas. Isso aqui é nuvem que produz chuva. Olha só, nuvem altas, base de 6 quilômetros. Nuvens médias, base de 6 a 4 quilômetros. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar essas nuvens baixas aqui, ó, e vamos calcular qual deve ser a velocidade de uma gota de chuva que sai dessa altura de 2 quilômetros e atinge o solo. E caiu aqui, lógico, sob efeito da gravidade. Está aqui a nossa nuvem, 2.000 metros de altura. Velocidade inicial 0, a gotinha está parada aqui na nuvem e vai começar a cair. Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Eu quero calcular a velocidade final. Como se trata de um movimento uniformemente variado, para calcular a velocidade final, eu vou usar V igual a V0 mais AT, só que eu precisaria do tempo. Ou então eu uso a equação de Torricelli. Vou fazer o seguinte, eu vou calcular o tempo primeiro. A gente vai usar a função horária do espaço do movimento uniformemente variado. Posição final é igual a posição inicial, velocidade inicial vezes tempo, aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Só que olha que legal. Nesse caso, o que a gente faz? A gente adota para baixo positivo, normalmente adotado na queda livre. Então imagina que você tem uma régua e essa régua, uma régua gigante, né? Uma régua de 2 quilômetros. E essa régua, você apontou ela para baixo, colocou o zero, a posição 0 lá em cima. E aí, a hora que você medir, a hora que estiver chegando lá embaixo, você vai ter os 2.000 metros. Significa, então, que a tua posição inicial é 0. Outra coisa, a gotinha, ela vai sair da nuvem, ela vai partir do repouso, velocidade inicial é igual a 0. E a aceleração é a aceleração da gravidade. Substituindo os valores, nós temos posição final 2.000 metros, posição inicial 0, velocidade inicial 0, e aí aceleração 10, t ao quadrado sobre 2. Bom, resolvendo a equação, 2.000 igual 10 sobre 2, 5t quadrado. Passo 5 dividindo, 2.000 dividido por 5, 400. t ao quadrado igual a 400. Então agora basta a gente tirar a raiz. t igual a 20 segundos. Próximo passo é calcular a velocidade final. Como eu tenho tempo, fica muito rápido, dá até para resolver de cabeça. A aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado significa que em cada segundo a velocidade aumenta 10. Em 20 segundos, a velocidade vai aumentar 200. Velocidade final, então, 200. Eu usei aqui V igual a V0 mais AT. Usando Torricelli, a gente não fica dependendo de um cálculo que foi feito anteriormente. Se, por exemplo, eu errei aqui no tempo de queda, usando o V igual a V0 mais AT, eu vou levar esse erro para frente. Torricelli é uma equação legal que eu não dependo do tempo. Então, vamos lá. Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. A velocidade final é o que eu pretendo achar. Velocidade inicial é 0, a partícula lá, a gota, ela parte do repouso, mais 2 vezes 10 da gravidade, vezes o ΔS, que são os 2.000 metros. V ao quadrado igual a 40.000. Tira a raiz, V igual a 200 metros por segundo. Legal? Legal nada. Tá certa a conta, só que tem um porém. 200 metros por segundo é muita coisa. Se a gente transformar isso aqui para quilômetros por hora, ou seja, se a gente multiplicar por 3,6, a gente vai encontrar uma velocidade igual a 720 km por hora. Percebeu o absurdo? A gente calculou uma velocidade final para a chuva de 720 km por hora. O que isso significa? Significa que se você for sair da sua casa, em vez da tua mãe falar para você assim: filho, pega o guarda-chuva porque vai chover. Não, a sua mãe falaria para você: filho, pega a armadura. Porque uma chuva a 720 km por hora é uma velocidade muito grande. Sei lá, de repente seria uma chuva capaz de furar minha cabeça, ainda mais eu que sou careca. Então tem alguma coisa errada aqui. Sabe o que tem de errado aqui? No cálculo não tem nada errado. Quando a gente fala em movimento vertical no vácuo, é exatamente isso que a gente faz. Agora, quando a gente parte para a realidade, onde a gente tem a resistência do ar, aí as coisas mudam. Eu abri aqui um site, chama Mundo Educação, e ele fala um pouco a respeito da resistência do ar. Então ele traz aqui a imagem de um paraquedista, e aí você observa que esse cara aqui dá graças a Deus porque a resistência do ar existe. Porque é a resistência do ar que faz com que a velocidade dele diminua e ele não esborrache no chão. Aqui nesse site ele mostra a fórmula da resistência do ar. Como é que é a resistência do ar? Então tá aqui, ó, F é K V ao quadrado. Força de resistência do ar depende de uma constante e a velocidade ao quadrado. Essa constante está relacionada, além de algumas características do ar, está relacionada com algumas características do corpo
que está em queda, como por exemplo sua área frontal. Bom, vamos pensar na velocidade. Quanto maior for a velocidade, maior vai ser a resistência do ar. Isso significa então que a velocidade da gota ela não vai crescer indefinidamente. Ela vai atingir um certo valor e ela vai parar de crescer. Ou seja, conforme a velocidade aumenta, a resistência do ar aumenta. E aí essa resistência do ar vai impedir que a gota tenha sua velocidade aumentada. Bom, nesse outro site aqui, se chama feiradeciências.com.br. Ele mostra a gravidade, né, que seria a força-peso, e a resistência do ar. E à medida que o paraquedista cai, essa resistência do ar aumenta, até chegar a um certo ponto onde a resistência do ar passa a ser igual à gravidade. Nesse momento, o corpo atinge uma velocidade constante. Quando o paraquedas é aberto, a resistência do ar aumenta, fica maior do que o peso e aí o movimento passa a ser retardado. O paraquedas passa a frear a pessoa e aí ela chega no chão com uma velocidade pequena. Ele até mostra um gráfico aqui pra gente que dá pra gente ter uma ideia legal. Então, nos primeiros segundos, nos primeiros 20 segundos, você tem uma velocidade crescente. Nesse momento, ou nesses momentos, a força peso é maior do que a resistência do ar. Nesse ponto aqui, ó, aproximadamente, a resistência do ar se iguala ao peso. E aí o paraquedista, com o paraquedas ainda fechado, mantém uma velocidade constante. Nesse ponto você tem a abertura do paraquedas, a resistência do ar cresce drasticamente e a velocidade decresce. E aí com uma velocidade de alguns metros por segundo, esse paraquedista chega ao solo em segurança. No caso da gota, a gente teria um gráfico até aqui, ó, porque a gota não vai abrir o paraquedas. Não sei se vocês repararam, mas a gota não tem paraquedas. Então a velocidade da gota aumenta, 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 enquanto isso a resistência do ar aumenta, até atingir um valor limite de alguns metros por segundo. Não vai atingir essa velocidade de 200 metros por segundo. Quando ela chegar em aproximadamente 7 metros por segundo, ela vai iniciar aquele movimento uniforme. E aí sim, em vez de mandar você ir de usar uma armadura porque vai chover, ela vai mandar você usar um guarda-chuva porque vai chover.